Pessoal, boa tarde. Estamos aqui no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro. Vamos com convidados aqui muito especiais para falar de um assunto que nos interessa sobremaneira, que é a questão do direito à moradia, que é um direito constitucional, e a importância da assistência técnica de habitação de interesse social, que, infelizmente, no Brasil, a gente sabe que, apesar de ser uma lei de 2008, no Brasil, muitas vezes, a lei não pega, e mais de 5.570 municípios, apenas pouco menos de 30 municípios regulamentaram a lei. E é de suma importância porque não é só a questão do direito à moradia, mas também o direito à moradia digna. Então, gostaria de pedir a cada um dos participantes que se apresentasse. Estamos aqui com a Dira Paz, a Cláudia Pires e o Alan Borges. Eu gostaria de ouvir algumas palavras iniciais de cada um de vocês. Por favor, Dira. Olá a todos, é um prazer falar sobre esse assunto, porque eu acho que é um assunto que abrange uma deficiência, uma mazela social, e eu, como atriz e ativista social pelos direitos humanos, morar bem, ter moradia é uma questão fundamental para uma sociedade saudável. Perfeito. Cláudia, por favor. Oi. Bem, um prazer estar aqui com vocês, Gira, Alan, Carlos. Eu sou a Cláudia Pires, eu sou arquiteta urbanista, coordeno nacionalmente um movimento pela moradia, que chama Arquitetos pela Moradia. Milito nessa área, sou ativista para assistência técnica, para a implantação da lei. Nós entendemos hoje que essa lei é fundamental, inclusive para poder dar acesso à moradia a quem não tem e assegurar que essa moradia, além de ser digna, ela seja saudável, bem localizada e que ela contemple o básico de uma moradia para as pessoas, para os brasileiros. E esse básico é, por exemplo, ter um banheiro, ter um telhado digno, ter uma ventilação adequada, ter uma localização que permita a pessoa ter acesso às infraestruturas, que é o esgoto, a água, a drenagem, retirar essas famílias de área de risco. Então, eu luto por isso. É um prazer estar aqui com vocês. Alan, por favor, se apresente. Olá, que prazer estar aqui com vocês, principalmente porque nós estamos num debate equitativo, né? Nós temos duas mulheres participando e isso significa muito para mim, que venho de origem popular, fui nascido e criado na favela do Rato, em Auma, e tive a oportunidade, a partir da arte de agir na cidade, ou seja, a partir de uma militância social e política, de fazer universidade e agora concluir meu doutorado em Direito da Cidade na UERJ, cuja minha tese é justamente tentar sistematizar e entregar uma metodologia pública de assistência técnica em habitação para interesse social, combinando assistência, projetos e melhorias habitacionais a partir de uma metodologia que seja execuível para diversas esferas, tanto comunidades e territórios de pequeno porte, médio porte e grande porte, de modo a colaborar com os municípios e com todos aqueles do poder público e aquelas que têm a intenção de tratar a cidade e os territórios populares como um lugar de direito fundamental à moradia, e não há possibilidade de se ter progresso sem tratar as favelas como cidade também. Eu coloco uma pergunta, tanto para a Alan quanto para a Cláudia, que militam muito nessa área. Acho que a Dira tem também uma possibilidade de dar seu depoimento quanto a isso. A questão da DIS, por que até hoje não se estabeleceu efetivamente como uma política consolidada de Estado e não de governo? O que realmente tanto interrompe? Nós estamos falando de problemas, obviamente, de recursos, sim, temos esse problema, mas não é o fundamental. No meu entendimento, eu acho que tem algumas coisas muito mais profundas nessa história. Eu queria ouvir, por favor, Cláudia, uma colocação, depois Alan e Dira, vamos fazendo um rodízio aí. Bem, eu acredito, Abreu, que o direito à moradia ele é um direito constitucional, mas ele não foi ainda assegurado em sua integralidade.
Nós temos no artigo 6º da Constituição o direito à moradia como um direito essencial, um direito social, mas a gente tem enfrentado ao longo dos anos uma dificuldade muito grande de transferir essa política de direitos para a sociedade, de dividir com a sociedade essa política de direitos. Quando a gente fala da assistência técnica em si, que é uma ação territorial do arquiteto urbanista promovendo o debate da moradia junto dos territórios, nós temos também uma dificuldade muito grande de fazer esse debate, porque fica parecendo que é oportunismo e corporativismo de uma categoria profissional, já que a sociedade, de uma forma geral, não entende o que a gente faz. Exato. E, Alan, o que você acha disso, Alan? Olha, eu acho tanta coisa, e eu vou procurar sintetizar para que o debate tenha mais fluidez. Em primeiro lugar, e aí, saindo do achismo, existe um problema real no Brasil, que não se trata da casa que falta, e sim da casa que existe de maneira inadequada. Por que eu digo isso e essa frase com tanto afinco e, eventualmente, um eufemismo? Porque o Minha Casa Minha Vida produziu mais de 5 milhões de moradia, o Banco Nacional de Habitação, na época da ditadura militar, produziu outras tantas milhões de moradia, e seja no marco temporal da década da ditadura militar ou no processo mais moderno contemporâneo, nos governos da década dos anos 2000, mais precisamente o governo Lula e o governo Dilma, porque depois acabaram com tudo, não se reduziu um dígito sequer do déficit habitacional, nem ou seja, nem em quantidade, muito menos em qualidade. Então, existe um problema que é real. Não é mais sobre a casa que falta, apesar das escolhas, historicamente, de 2 modelos de gestão e de modelagem política no país serem distintos, um democrático e um outro antidemocrático, mas os dois escolheram uma única forma de tentar assegurar o direito à moradia, que é a produção em larga escala, que é o modelo produtivista. Então, nós entendemos hoje, e basta olhar para a paisagem geográfica, não só do estado do Rio de Janeiro, como das grandes metrópoles e megalópolis do país, que as favelas, os territórios informais, os territórios populares, foram constituídos historicamente pela exclusão, mas especialmente pela autoconstrução, pelo esforço das famílias populares, sem apoio, por óbvio, do Estado, seja em assistência técnica para construir com um mínimo de segurança, e também sem apoio para conseguir agenciar o desenvolvimento das capacidades de uma moradia digna. E para começar esse debate, precisamos começar a limpar isso. Não é sobre a casa que falta, e sim sobre a casa que existe de maneira inadequada. E todos os dados demonstram isso, sejam as casas sem banheiro, sejam as casas que são incrustadas em territórios formalizados, mas são tratados de maneira informal, mas que são chefiadas por mulheres pardas e pretas, e de território popular, e que não têm saneamento e nem acesso à água potável. Então, o debate parte por aí, pelo entendimento social e político, especialmente político, de entender que se trata da casa que existe, que fora construída em alto esforço, e precisa se haver política pública para isso, sem o negacionismo de dizer que a favela não pode existir, porque ela já existe em essência, em oferta, inclusive econômica, nos territórios. Eu acho interessante o que você está colocando, e há uma questão que eu acho que até pergunto à Dira, ela tem uma vivência também no norte do Brasil, né? Vivenciou o norte propriamente dito, inclusive tem Manas, né, que você fez um trabalho fantástico que entra na questão ambiental também. As características podem ser um pouco diferenciadas, né? E é interessante porque nós temos, infelizmente, recordes no Brasil da tuberculose por resistência, né? A tuberculose resistente. Aqui no Rio de Janeiro, nós temos as 2 maiores comunidades com esse recorde, que é exatamente o Borel e a Rocinha. É uma loucura, porque não há ventilação, não há insolação, enfim. E aí você vai ao norte, você tem nos igarapés e todas aquelas regiões, os palafitados, também sem saneamento básico. Você vai ao sul, não é muito diferente, o nordeste também.
Então, eu queria que Dira trouxesse essa expertise que ela tem nesses movimentos que ela vivenciou no Norte, enfim, nos trabalhos que ela desenvolveu. Há 2 trabalhos, né, você me fez lembrar com essa colocação. Primeiro, foi que você falou de Manas, realmente eu vejo nesse Brasil geograficamente tão diverso uma repetição de erros nesse sentido do garantir o saneamento básico e um mínimo de qualidade na moradia. Eu acho que a gente aprendeu errado quando a gente ocupou os espaços, né, de acúmulo de gente. Enquanto a gente vivia mais, assim, eu acho, espaçado, por exemplo, no caso da habitação do filme Manas, que eu faço parte, o filme que eu tive a honra de participar, inclusive ontem na Academia Brasileira de Cinema, nós fomos premiados com o filme, com o prêmio Grande Otelo, pelo filme. Obrigada. E eu vejo, Abreu, que, por exemplo, a palafita, apesar dela não ter o saneamento que a gente está acostumado, ela tem a fossa natural, ela tem uma relação autossustentável, essa palafita que está no meio da floresta isolada. Mas talvez não tenha muitas qualidades, eu não estou falando que eles estão todos felizes, mas existe particularmente nesse ribeirinho uma arquitetura dessa palafita que resiste àquelas marés, que funciona o banheiro do lado de fora, geralmente elas são suspensas, o banheiro é suspenso, mas ali você vê que é cavada uma fossa. Sim. Agora, onde também eu vi essa proximidade de como a gente cresce e muito rápido, de maneira desordenada, e que força com que as famílias procurem soluções rápidas para os seus problemas, é o caso, por exemplo, na série Pablo Luizão, a família vai morar dentro de uma sala comercial com um banheiro fora do prédio. E conversando com Paulo Vieira, que é o autor da série, ele disse que é uma praxe de Palmas. Em alguns lugares, meio que os banheiros ficam do lado de fora dos estabelecimentos, principalmente comerciais, bares, enfim, era uma coisa. E aí a gente, para finalizar, eu fiz um filme, o Tony Venturi, onde eu era uma das líderes do MSTC, que é o Movimento dos Sem Teto de São Paulo, MST... SP, exatamente. E onde eu consegui conviver numa convivência de uma ocupação de um hotel abandonado, onde tinha uma organização dentro daquele lugar que foi reorganizado, limpo, onde cada um tinha a sua função. Então, quando o Alan falou sobre a gente falar sobre o que a gente já tem, me lembrou também isso, ou seja, temos muitos imóveis que estão abandonados, estão obsoletos, devem para... E eu lembro que naquela época, esse filme já pode fazer 15 a 20 anos, eu não lembro, mas uns 15 anos, ele era um déficit em São Paulo, no centro de São Paulo, eram 400 mil imóveis vazios inscritos na prefeitura. E o déficit de famílias inscritas, e as famílias inscritas no MSTC que não tinham moradia, era em torno de... que precisavam morar no centro de São Paulo, porque trabalhavam no centro de São Paulo, e essas era em torno de 120, 150 mil, não lembro direito, mas era por aí. Você percebe aí a coisa desregulada, e tem mais uma curiosidade, que eu passo a palavra para a Cláudia também, também esse olhar que a gente tem também, que pensar no futuro, se precisarmos construir novos
imóveis. De que maneira? Qual é o material? Qual é a expertise para a gente fazer coisas melhores, mais leves e mais baratas? Será que a gente ainda vai construir do jeito que a gente construía? Qual é a diferença de região? Será que nós, desse pensar urbanístico, de arquitetura, a gente não deveria também se antecipar a isso e meio que desenvolver modelos para... Aqui, dando pitaco onde não é minha área. Mas devemos, assim, ter modelos disponíveis para até fornecer para pessoas que estejam fazendo novas moradias, para não caírem nos mesmos erros, sabe? Porque a gente vê também que tem erros, como você falou, de drenagem, principalmente. A gente vê a pessoa faz um esgotamento, mas não tem... Então, eu gosto desse assunto, ele me interessa, ele é dramatúrgico. Sim. Ele é uma questão que, se a gente for fazer aí na minha seara um olhar, tem muita dramaturgia aí, porque é a vida das pessoas. Essas pessoas moravam no centro da cidade, nas ruas, porque não dá para voltar. Se você trabalhar no centro, você não consegue voltar lá para sei lá onde. Então é isso, gente. Eu vejo que nós precisamos unir realmente essas expertises para criar essas soluções. Dira, eu acho que você colocou uma coisa fundamental. Esse fenômeno que você falou que seria de 15 anos atrás, eu diria a você que se agudizou tremendamente. Por quê? Porque, na verdade, a especulação imobiliária, deixar o imóvel vazio, sem uso, ele não... Até hoje, nós estamos com 25 anos do Estatuto da Cidade sendo comemorado recentemente. Sim. E você Sim. tem, por exemplo, coisas como o IPTU progressivo, que seria justamente para penalizar aqueles que não têm o uso, né, do seu imóvel, que não é utilizado em praticamente cidade nenhuma. Infelizmente, é uma realidade. Por outro lado, nós vivenciamos diversas denúncias recentes, até em São Paulo, em que aqueles empreendimentos voltados exatamente para a faixa 1, né, do Minha Casa Minha Vida, nas áreas mais centrais de São Paulo, foram vendidos para especuladores para habitação temporária. Quer dizer, é um fenômeno que está diretamente associado ao interesse do capital. Infelizmente, a gente briga com isso o tempo inteiro. Não só São Paulo, o Rio não é diferente. Você colocou uma coisa fundamental. Nós temos N prédios na área central do Rio de Janeiro, vazios, e eu diria a você, não são poucos, são muitos. Eu fiz parte de um trabalho do Masterplan do BNDES da área central, em que eu fiz toda a consultoria de legislação dentro do Masterplan, e a gente vivenciou, né, a concentração em poucas mãos das propriedades na área central da cidade. Não são muitos os proprietários dos prédios vazios. A Mitra Diocesana, por exemplo, tem N200 imóveis na área central. E o mais engraçado, muitos prédios que eram residenciais. Na década de 70, tivemos a burrice do Decreto 322 e complementares de proibir a habitação na área central da cidade, e eles transformaram esses prédios residenciais em comerciais. E hoje está sendo feito todo um movimento para voltar a ser residencial. E aí, de repente, você vê um buraco do Lume, que é um processo histórico que era tombado pelo município e pelo Estado, sendo liberado para construir um prédio novo com 600 unidades. Quer dizer, a coisa perde o sentido totalmente quando você vê que tem N prédios possíveis de retrofit e habitação de interesse social, que era previsto, por exemplo, junto ao Porto Maravilha, de Maravilha não tem nada. A gente está vendo o que está sendo construído lá, está longe de ser habitação de interesse social e está longe de ser, eu diria, uma boa arquitetura. Eu até aproveito e pergunto à Cláudia o que ela acha, né, daquela atividade imobiliária no entorno da rodoviária, toda aquela região. O que você tem vivenciado com isso, Cláudia? Pois eu moro nessa região, né, na região da Gamboa, e em relação a essa questão dos vazios, né, imobiliários, a gente tem aí aquela máxima do movimento popular
é muita casa sem gente, muita gente precisando de casa, né? Exatamente. E a gente tem essa discussão sobre a questão do déficit, mas mais do que isso, eu fico preocupada, e eu acho que nessa discussão sobre o direito à moradia, o letramento, né, para o direito à moradia, que pode ser obtido através de uma maior aproximação do profissional de arquitetura e urbanismo com as comunidades, ele é fundamental. Nós estamos hoje discutindo o direito à moradia e assistência técnica no contexto de você conseguir chegar perto dessa população e fazer com ela, junto a ela, uma leitura comunitária desses desequilíbrios existentes entre a oferta de moradia e a ausência de políticas públicas que vão conceder à população mais pobre o direito de estar nessa moradia. Então, nessa discussão, é muito importante a gente falar sobre, primeiro, falando uma questão que o Alan colocou aqui, que eu acho fundamental. Nós temos mesmo uma política pública que é de produção de moradia, mas ela não pode ser... A política de moradia, ela, no contexto amplo, ela trabalha com a perspectiva de atender a toda o tipo de demanda por moradia existente, inclusive aquela que vai prover de infraestrutura aquela moradia que não tem a infraestrutura adequada, ou que falta cidade naquela moradia, né? E nós não temos, hoje, condição de fazer com que a população reivindique esse direito, porque, de certa forma, parece que esse direito está muito distante. Então, na discussão com a população sobre o direito à cidade, sobre o direito à assistência técnica, falta ainda esse olhar da população, e eu acho que é aí que a gente precisa se mobilizar, dela entender que, quando se produz essa quantidade de moradia no Porto Maravilha, e que ela fica alijada do processo, que ela não, o que está sendo produzido não corresponde àquilo que, de fato, o morador que está morando na rua, aquele que perdeu sua casa numa encosta, numa enchente, ele não consegue acessar essa moradia, para ele reivindicar, ele precisa ter argumentos. E para ele ter esses argumentos, é necessário que a gente se aproxime dessa população e faça o que a professora Hermínia fala, que é a pedagogia, o entendimento junto com a população de como se deve ser esse acesso à moradia, e que esse acesso é um direito assegurado por lei, e que, de fato, esse direito está sendo retirado dela, né? Ela está perdendo a oportunidade de acessar esse direito, porque o mercado se locupleta, captura esses imóveis, e muitas vezes traz uma série de dificuldades, essa ausência de política, que faz, inclusive, que ela entenda que o direito à moradia é um direito muito distante, portanto, não está apropriado às demandas dela, enquanto um ser social, enquanto um cidadão. Acho que essa discussão é uma discussão importantíssima e ela tem que sair da nossa esfera profissional, e ela tem que atingir os territórios, tem que atingir as pessoas, e essas pessoas têm que reivindicar esse direito com mais propriedade. E eu acho que esse é o nosso desafio. Eu acho muito interessante você colocar essa questão desse desafio, porque nós estamos aqui com 4 profissionais, 2 que são arquitetos urbanistas, o Alan, que é da área de direito, a Dira, que é da área da dramaturgia, mas que essa conjunção desses profissionais passa a ser necessário para a gente discutir com a sociedade, para a sociedade entender o seu direito. Porque, Alan, eu acho que você pode comentar isso, a questão do direito à moradia é pouco colocado como uma essência para a vida. É essencial para a vida, é a habitação, a alimentação, saúde, educação, é a dignidade que essa população precisa ter. E o direito é fundamental. A gente está sempre com o Ministério Público Federal aqui, com o procurador, doutor Júlio, que tem um trabalho fantástico nessa área, né? Com o Ministério Público do Rio de Janeiro também, que é o doutor Vinícius, que a gente tem discutido bastante. E eu gostaria de ter esse aspecto, Alan, sobre a questão do direito, como se colocar isso, né? Através da Defensoria Pública, o trabalho junto à questão das ocupações, que a Dira muito bem colocou,
porque isso é fundamental. Olha, não falta, do ponto de vista do direito, marco legal constituído. Sim. Nós temos a Lei 11.888, de 2008, que ela é pouquíssimo praticada. E aí, para quem é leigo que nos assiste, essa lei trata de instrumentalizar estados e municípios, ou seja, o poder público e a sociedade civil, com formas de fazer assistência técnica e melhoria habitacional. Famílias de 0 a 3 salários mínimos, prioridade a partir da perspectiva da igualdade de gênero, famílias mais numerosas. Então, existe marco legal, tanto ao Carlos, Gira e Cláudia, já existe marco legal constituído, o Estatuto da Cidade já permite isso. E, novamente, assim como eu disse no início, que não é sobre a casa que falta, e sobre a casa que existe de maneira inadequada, o direito à cidade tem que deixar de ser um enunciado retórico nas narrativas, de um lado, acadêmica, lugar que hoje faço parte, do outro lado, ou correlato, o poder público, que também já fiz parte, tive a oportunidade de ser subsecretário de habitação. Então, o direito à cidade é um enunciado retórico na boca e na linguagem, tanto dos secretários de urbanismo, de habitação, de infraestrutura e obras, prefeitos, governadores e parlamentares, assim como também, eu diria, até dos conselhos de direitos, e dos conselhos de classe. E por que eu digo isso, nos conselhos de classe? Porque a assistência técnica e a melhoria habitacional ela precisa atravessar o âmbito dos projetos e entrar na perspectiva da materialidade, no aspecto material do domicílio, para, de fato, transformar a vida das pessoas e trazer habitabilidade e saúde para aquele domicílio. Eu tive a oportunidade de coordenar, quando fui subsecretário de Habitação do Estado, o primeiro censo de inadequação domiciliar em algumas favelas do Rio de Janeiro, porque o IBGE não consegue dar esse zoom, nós não conseguimos descobrir, seja pelo IBGE, seja pela PNAD contínua, e quem chega um pouco mais próximo da inadequação e do déficit qualitativo habitacional é a Fundação João Pinheiro. Mas, mesmo assim, é impossível, Dira, conseguir enxergar o morador da Rocinha, a inadequação do domicílio da Mangueira, a inadequação do domicílio do Dom Bosco, lá em Queimados, e por aí vai. Por quê? Porque o sobrevoo do censo, que é feito a cada 10 anos, a PNAD contínua, que é sobre dados secundários, não consegue combinar questão sociodemográfica com a patologia do domicílio. Então, nós não sabemos, efetivamente, para além da casa sem banheiro, qual é aquela casa que está em desconforto térmico. Repete essa frase, por favor, Alain, que você falou antes, sobre a diferença da patologia do domicílio com as questões sociais e demográficas das famílias. Com as questões sociais e demográficas da família. Por que nós precisamos ter essas duas informações? Uhum. Porque nós vamos hierarquizar e priorizar, do ponto de vista das evidências empíricas, por onde começar a melhoria habitacional. E fica um debate, eu diria até idílico, embebecido, ou de vaidade dos lugares olímpicos, né, dos profissionais de arquitetura, ou das políticas públicas e da administração, ou da engenharia, porque a engenharia também depois começa a dizer que é difícil fazer, que é complexo fazer, que é mais fácil urbanizar. O gestor público, por sua vez, diz que é mais prático produzir para, entre aspas, desfavelizar. Então, vamos no modelo produtivista dos tais Hs do Minha Casa Minha Vida, que o pé direito tem um desconforto danado, que é menos de 2,60, e não cabe a família toda, e não é modulado para as necessidades dessas famílias. E nós temos só no estado do Rio de Janeiro mais de 10 mil pessoas no aluguel social, ocasionado por desastre natural ou por remoção. Então, naquela oportunidade, eu tomei uma decisão. Eu quero conhecer o que significa inadequação habitacional a partir de uma pesquisa empírica que o censo não me mostra e que a Fundação João Pinheiro só me revela grandes números, que são importantes para ter um overview, para ter uma dimensão geral, mas não consegue me dar a lupa para saber se a casa da Dira Paz
naquele território popular, naquela favela, se ela está sem banheiro ou se o módulo hidrossanitário dela só não tem o vaso, mas tem a pia e tem o chuveiro. Ou se não tem banheiro, porque o banheiro dela é compartilhado com outras casas e, de modo a coabitar aquele setor censitário daquela favela, foi a única solução possível para que a água chegasse. E nós descobrimos coisas que são interessantíssimas quando combinamos essa metodologia de identificar a patologia do domicílio com a questão sociodemográfica, que é conseguir, de alguma maneira, construir o que eu chamo de constrangimento pedagógico, com a própria agenda pública que eu fazia parte, de ter uma agenda e projetos voltados à assistência técnica em habitação de interesse social, fugindo ao gostômetro, contrariando o achismo, porque o achismo nas políticas públicas mata os pobres, mata as mulheres vulneráveis e mata os pretos e pardos, principalmente a juventude. Então, a partir disso, a gente consegue organizar uma fila pública qualificada, inclusive qualificada a tal ponto de ser possível fazer como é o CISREG no SUS, que é um sistema único amadurecido, que todo mundo lá consegue se enxergar na fila. O dia da minha consulta, tem tantas pessoas na minha frente, uma hora vai chegar a minha vez. E a partir Alain, eu acho que é importantíssimo você colocar essa questão do SUS, né? É uma discussão que a gente já coloca há muito tempo, que o SUS ele tem uma equipe multiprofissional. Eu até comentei isso antes da live com você. E eu e Cláudia tivemos até a oportunidade de apresentar essa discussão na COP30, né, recentemente. Por que não colocar no próprio multidisciplinar do SUS a presença do arquiteto? Porque essa é uma necessidade. Eu não digo só arquiteto, engenheiro, que seja, porque a questão toda é que nem o médico de família. Você tem que ter o arquiteto de família dentro dessa atividade multidisciplinar do SUS. E não só do SUS, os CRAS também, como você colocou, ter essa atividade também ligada a esse desenvolvimento. Eu acho que a Dira colocou, chamou a atenção da Dira essa colocação que você fez. Eu queria ouvir a Dira sobre isso. Não, eu estava acompanhando e eu queria entender o que é a complementação, um pouco o começo de tudo, né, Alan? Como se fosse preciso ter esse diagnóstico para traçar plano de ação. E quando você sugere isso, eu acho muito perspicaz essa ideia de um sistema unificado de informação que proporcionasse um DNA, né, desse déficit e dessa problemática, que aí a gente, inclusive, é uma maneira de fazer realmente um raio-x definitivo dessa por área, por capital, e aí você consegue traçar muito mais objetivos além da moradia, tendo essa consciência de quem é que precisa dessa demanda. Você consegue traçar projetos e talvez economizar muito, né, na distribuição desse olhar de verbas para necessidade, para atendimento, que você consegue entender não só a moradia, mas como educação, porque a gente vê que a gente vai precisando gerar em torno desses aglomerados de gente, o que dá suporte para eles sobreviverem, né? Um posto de saúde, uma escola e etc. Eu estou gostando muito disso, acho que isso eu ainda não tinha ouvido falar, dessa possibilidade de haver um sistema único de moradia. Eu acho que isso é muito interessante, Dira. Inclusive, eu acho que você teve a oportunidade de ouvir até o antropólogo Uribe, né, que veio, né, fez uma palestra lá junto ao Cal na Favela. Ele traz exatamente essa expertise de Medellín. E é interessante porque ele se refere o tempo inteiro que o trabalho dele se baseou no nosso Favela Bairro. Então, é uma loucura. Aí ele ainda pergunta por que vocês ainda não conseguiram implementar se a gente fez isso lá.
Ele tem histórias fantásticas, mas acho que não cabe aqui, mas principalmente a questão da religiosidade e do respeito às mães por parte daqueles que eram do tráfico, né? Então, as mães puxavam as orelhas dos traficantes para que a comunidade fosse valorizada, melhorada e tudo mais. Eu queria ouvir também, Cláudia, essa questão da discussão realmente do multidisciplinar do SUS, que é uma coisa que você tem batido muito em todas as oportunidades, e também a questão que você hoje faz parte, como convidada aqui da comissão da CATIS, né, da Comissão de Assistência Técnica do CAU-RJ, e nós temos 2 exemplos muito interessantes que nós mudamos o paradigma de como se atuava em CATIS aqui no Rio de Janeiro. Um junto à questão do município de Piraí e outro junto à questão da Defensoria Pública, em que se abre a visão de que CATIS não é só a questão da melhoria do banheiro de uma pessoa ou da cozinha da outra. É todo um trabalho. E esse, por exemplo, da Defensoria, é um trabalho que entra para a melhoria de 13 galpões de catadores, né? Então, essa melhoria está sendo subsidiada por um trabalho do CAU-RJ junto à Defensoria Pública para que os arquitetos façam o desenvolvimento do projeto e a aprovação junto ao Corpo de Bombeiros. Acho que a Cláudia tem algumas colocações muito boas sobre isso. Bem, eu sou suspeita de falar, né? Estou vendo aí a Alan falar, por exemplo, que foi secretário de habitação, eu já fui secretário de habitação. A Dira morou em ocupação, eu sou técnica de uma ocupação urbana em Belo Horizonte, né? Estou membro da CATIS e faço esse debate sobre a questão da assistência técnica. Essa questão da multidisciplinaridade, né, no território, se me permitam falar, ela é muito difícil de ser feita esse debate é muito difícil de ser feito pelos arquitetos, porque eu acho um dó, porque os arquitetos perderam o protagonismo, né? O Abreu falou aí a respeito dessa questão de a gente trabalhar um pouco na Comissão de Assistência Técnica com essa possibilidade de ensinar os municípios. O Convênio de Piraí, por exemplo, né, que está sendo tocado lá, foi uma oportunidade de fazer esse reencontro, né, entre o Conselho Profissional, como disse o Alan, e a capacidade desse município de entender que incluir arquitetos dentro da sua equipe cotidiana não é nada difícil e que esse profissional ele tem um papel singular dentro daquela equipe que pode contribuir muito para a melhoria da qualidade de vida, para a melhoria das patologias construtivas. Acho toda essa discussão que a gente está fazendo aqui, que mesmo não fazendo o diagnóstico central, Alan, a gente tem aí, olha, nas favelas, né, nas comunidades mais pobres, nós temos aí as mulheres chefes de famílias com seus filhos, grande parte deles impactados por casas sem banheiro. A própria PNAD contínua fala aí 40% da população, né, dos 4 milhões de domicílios que não têm banheiro, 70% desses domicílios são habitados por negros. 40% desses negros são jovens, né? São crianças, aí, inclusive, que não têm uma casa adequada e não têm uma unidade sanitária adequada na sua casa, né? E existe uma cultura ainda social de que o arquiteto é um profissional de luxo. E esse arquiteto, quando ele está no território, ele transforma esse território, e a gente tem visto isso com os exemplos que o próprio CAU dá através dos seus editais de fomento. E essa é uma questão importante. Vou aqui também puxar a sardinha, movimento de catadores, né? Eu também faço habitação para catador. Eu achei uma coisa tão incrível assim, eu ser contratada por uma associação de catadores para construir o primeiro imóvel deles. Ou seja, o lugar onde eles vão morar, o lugar que eles vão... E os equipamentos existentes dentro desse lugar, que tem uma peculiaridade muito especial. Você não pode fazer uma casa, um bloco H, e colocar um catador morando lá, gente. Ele não vai morar naquele lugar. Né? Existe uma outra lógica por trás do trabalho dele, das relações cotidianas, que você tem que entender para poder intervir nesse espaço. Né? E entender também, Cláudia, que isso também é ATIS, né?
Exatamente. Isso Então, atinge, o né? aconselhamento. Muitos não entendem. Exato, o aconselhamento, o entendimento, o letramento que a gente está falando aqui, né? O diagnóstico, isso é parte. Quando você fala, por exemplo, de um programa unificado de moradia no Brasil, que tenha por base equipes multidisciplinares que trabalhem a exemplo do SUS, a arquitetura e urbanismo nada mais quer que você entenda que a capacidade de resolver esse déficit histórico que nós temos, principalmente qualitativo, né? Onde você tem aí 367 mil domicílios, 23 milhões desses domicílios eles têm precariedades, tem um número altíssimo, isso impacta a vida das pessoas, metade da população brasileira tem, direto ou indiretamente, colhido os problemas, os resultados, os impactos negativos de uma ausência de uma política pública de urbanização de favelas, de construção de territórios mais justos e igualitários. Eu fico preocupada com isso, e assim, o meu cotidiano de trabalho, minha prática profissional, é no sentido de fazer com que a gente consiga levar para os políticos, né, para os executivos municipais, para as academias, para os movimentos sociais, para as comunidades, a importância desse debate nesse momento. A gente está aqui num momento extremamente rico também. A gente vai ter a sucessão presidencial esse ano, né? As eleições, governo do Estado, os cargos majoritários. A gente precisa fazer esse debate em cima de uma regulamentação possível da lei e da inclusão de recursos vultosos para resolver esses problemas que nós temos. Ainda mais que a gente tem hoje a complexidade que é esse desequilíbrio climático, todos os problemas que assolam aí as comunidades mais vulneráveis. E se a gente for falar de Nordeste, Norte, né, 63% das famílias do Nordeste têm impacto com essa questão da ausência com a precariedade, com a ausência de banheiros adequados. Se eu falar do norte do país, mesmo com que a habitação ela esteja integrada a esse território, em alguns lugares, como é o caso aí de Belém, né? Eu vou falar aqui que a gente esteve lá na COP30, eu fui visitar algumas comunidades, nós temos um problema, um dilema, né, entre o respeito à água e o que a gente faz com o saneamento nos grandes centros urbanos. A gente simplesmente mata a nossa água, né? E é necessário que haja um debate constante em torno desses problemas ambientais para que eles não virem só uma retórica, como bem disse Alain, a gente possa intervir com qualidade nesses espaços para promover uma cultura de território, uma cultura de que isso é possível fazer, nós temos direito a isso, temos acesso aos mecanismos e às políticas públicas adequadas para poder mudar esse estado de coisas. Eu acho, Cláudia, que é muito interessante o que você está colocando, a questão do letramento. Realmente, a sociedade ainda não entende a importância dessa questão, dessa atuação dos profissionais, seja de arquitetura ou mesmo de engenharia, dentro dessas comunidades. E o pior, muitos colegas vivem até desenvolvendo esse trabalho, mas a gente até brinca, é quase o trabalho de Madre Teresa de Calcutá, porque não recebem absolutamente nada substancial para eles mesmos. Então, eles serão vizinhos, inclusive daqueles precarizados, porque não são valorizados. Extremo voluntariado, né? Um voluntariado. Essa Até que é a vou chamar a atenção para a Dira, no Pablo e Luizão, né? Um dos episódios era a construção de um muro, né? E eles tinham ouvido falar que o muro poderia ser construído com pouco cimento. E, na verdade, eles, quando são questionados se podia ter um arquiteto ou um engenheiro lá, a resposta foi ótima, né? Seu som está fechado, Dira. O filho vira para o pai e fala: tem uma coisa maravilhosa que inventaram que se chama muro, porque eles tentam tudo antes do muro, né? Encaixe, nananã. Então, é muito legal a gente ver, gente, que a iniciativa da CAU, a importância de vocês diante, que são as pessoas que vão dar esse DNA, desse perfil. E aí, como é que faz para esse trabalho não ser um trabalho
apesar de ter essa volante específica que tem que ir no lugar, que tem que ter contato, como é que a gente consegue facilitar em outras sociedades já começar adiante? Por isso que eu queria voltar para aquela ideia de qual seria o mecanismo, né? Assim, a nível nacional, falando de nacional, né? Pensando nacionalmente, né? Qual é o nosso DNA perante isso? É um DNA de eu não sei, pensando aqui, Abreu, talvez você consiga responder, e o Alan, enfim, vocês. É uma coisa que pode se pensar num futuro, num grande aplicativo, isso fazer parte do Gov, entendeu? Esse mapa sobre habitação mapa da habitação no Brasil, né? Não sei como chamar isso. Isso é muito embrionário ainda, Dira. Eu diria a você que existe já algumas iniciativas nesse aspecto, mas a mutação é muito grande. Eu acho que há uma característica que a gente não pode esquecer, que a maior parte das nossas cidades, infelizmente, elas não cresceram, elas incharam. Né? A gente costuma falar isso, né, como arquiteto urbanista, e isso acontece muito. Por exemplo, você não pode esquecer que nós tivemos com o crescimento da questão do petróleo na região de Macaé. Macaé não cresceu, Macaé inchou. Ela, de repente, deu um boom, não há infraestrutura que aguente isso, não há urbanização, não há a questão do saneamento, enfim. E isso aconteceu muito na região periférica das orlas, né? Da região da orla mesmo, das praias, né? Quer dizer, do crescimento das cidades se deu muito ali. Hoje você já começa a ter algum desenvolvimento mais lógico, mais assentado. Claro que o agronegócio tem uma participação importante nisso. Mas a questão da habitação insalubre, da habitação que necessita realmente da nossa atividade mais próxima, ela está muito associada, claro, à miséria, ao desfavorecimento. As emergências, você diz. As emergências, não tem jeito. E a questão ambiental, então, hoje, a gente está com o El Niño, né, com uma expectativa gigante dele vindo aí para o final do ano, e, infelizmente, há um negacionismo de muitos governantes, muitos prefeitos, enfim. E é uma coisa que é importante que a Cláudia levantou, né, da compreensão dos profissionais, principalmente que atuam dentro das prefeituras, é tentar mostrar aos prefeitos que isso dá voto, meu senhor. Isso lhe dá voto. Isso vai retornar eleitoralmente para você. E, obviamente, que isso só vai acontecer com realmente a valorização da profissão de arquitetura, de engenharia, do assistente social, enfim, mostrando à população o seu direito e mostrando ao chefe do executivo local a importância de que isso seja feito, para que, efetivamente, com a piora da questão ambiental, que a gente sabe que está aí, né? Infelizmente é uma coisa que não tem muito que colocar de outra forma, e que, se não for feito imediatamente uma preocupação com isso, as consequências serão gravíssimas, infelizmente. Alan? Queria tentar fazer uma analogia, baseado em tudo que estamos conversando aqui, um pouco com a atuação profissional da Dira, né? Ô, Dira, para uma novela dar certo, um filme dar certo, uma minissérie dar certo, ela precisa virar o elenco um organismo vivo, onde todos se conectam e tem uma única sinergia, que é fazer dar certo, todos entrarem em cena e conseguirem contracenar, inclusive com afeto. Existem 4 palavras importantes quando nós estamos falando sobre o direito à moradia e a consequência para proporcionar esse direito, que são os efeitos positivos e não as paixões tristes, né? Que é o direito de você descansar, o direito de você excretar com dignidade, o direito de você respirar com dignidade e também amar com dignidade. Quando nós temos
e aí eu reforço a necessidade do tema inadequação domiciliar, sair da nota de rodapé e dos enunciados dos discursos retóricos sobre favelas, em que acabam a cada 4 anos, tanto políticos quanto atores do território, quanto atrizes também da sociedade civil organizada, independente se for da dramaturgia ou não, mas eu estou falando de quem atua na cidade, porque é na cidade e no território habitado onde as coisas acontecem. Se não sair da nota de rodapé a necessidade objetiva de materializarmos a transmutação da casa inadequada para proporcionar outros direitos que não são subjetivos, são materiais. Excretar com dignidade é um direito material. Você tem que ter o direito de fazer suas necessidades fisiológicas com um mínimo de privacidade e dignidade. Respirar e amar, o direito de amar também com dignidade, de ter a privacidade da sua convivência com o seu companheiro ou com a sua companheira, ou entre companheiras ou entre companheiros, idem. E uma casa de território popular, ela é majoritariamente atravessada por vetores que impedem esses fatores de dignidade da pessoa humana, tentando traduzir para o direito e para a nossa vida cotidiana, de serem praticados na vida ordinária de todas as pessoas que moram em assentamentos precários no Brasil afora. Então, para sair da nota de rodapé, precisamos, Carlos e Cláudio aí, e eu sei que Cláudio e Carlos vêm concordar comigo, ter menos Minha Casa Minha Vida, produzindo unidades habitacionais verticais, e mais favela-bairro com entrada na melhoria do domicílio, com escritório que tenha de base territorial dentro da favela, arquiteto, engenheiro, assistente social e, quiçá, quem sabe, nem precisa disso tanto, mas esses 3 precisam, mas quem sabe um advogado para orientação jurídica sobre a dimensão dos direitos fundamentais e do acesso a serviços. O porquê ter essa base territorial? Não só para projetos, porque tem gente que mora na favela e que a família ganha mais do que 3 salários mínimos per capita por unidade domiciliar. Mas tem aqueles que não ganham. Mas esse escritório precisa ser aquilo que a Cláudia e o Abreu falaram, Dina, que é o escritório de arquitetura e engenharia popular da família. O mesmo direito que nós 4 aqui temos hoje, que é a possibilidade de agenciar uma capacidade de contratar um arquiteto e um engenheiro para uma reforma da nossa casa, em que os nossos condomínios ou os síndicos dos territórios onde a gente mora, ele administra, e ele exige que tenha lá a RT do técnico, né, a responsabilidade técnica, o território de favela precisa também ter essa oportunidade, como outrora reivindicava uma unidade básica de saúde, uma creche, uma escola. Porque os territórios são vivos, como diria Milton Santos, território habitado, ele é vivo e vive em transformação cotidiana. Então, o direito de laje ele é cotidianamente exercido, porque a Dira tem um filho, mora no primeiro pavimento, aí a filha cresce, casa, quer montar uma casa com um companheiro e não tem espaço adequado. Então, ela vai construir na laje da Dira Paz. E aí a filha da filha, ou seja, Dira Paz virou avó, como foi na última novela que você fez, e aí constrói mais uma unidade habitacional na laje da laje. E também temos, hoje, possibilidade de regularizar fundiariamente isso. O que falta, de fato, é aquilo que um teórico de políticas públicas chama Thomas Dyer, diz, que é sobre o ato de fazer ou não fazer. E o ato de não fazer significa um projeto e um ato político de fazer. Ou seja, não fazer a política pública para quem, de fato, mais precisa e resolver, no modelo produtivista, aquecer exageradamente a produção em larga escala de unidades habitacionais que não têm a menor possibilidade da família também decidir sobre se ela quer uma unidade com 1 quarto ou com 2 quartos, porque o método construtivo, Dira, é tão ruim do Minha Casa Minha Vida, que você não pode abrir uma parede para você transformar a sua sala numa sala maior, porque a alvenaria estrutural ou é a placa de concreto. Você não pode botar um ar-condicionado dentro da sua casa.
Então, Absurdo. o Minha Casa Minha Vida atual, geração Lula 3, melhorou muito. Do ponto de vista metodológico, melhorou muito. Agora, na essência, na oferta, o modelo produtivista ainda continua. Claro. E é preciso ser dito isso. E do ponto de vista ideológico, é evidente que é muito melhor ter uma melhora conceitual e, quem sabe, na essência e na oferta, do que não se ter nada quando se tinha antes dele, no apagão que nós tivemos das políticas públicas no Brasil. Todavia, não é possível não termos crítica ou acharmos que devemos entubar como o único modelo possível para gerar emprego. Eu acho, Alan, que você pegou um ponto que é fundamental, sem dúvida nenhuma. Conceitualmente, muita coisa tem que ser melhorada. Claro que está melhor do que não tinha, né? Obviamente que nós temos as nossas críticas e que são fundamentais exatamente para essa melhoria. Eu até comentei anteriormente com você sobre a questão do projeto aí Reforma Brasil. É bom? Não é o ideal, mas já é um avanço na discussão, sem dúvida nenhuma. Inclusive, nós tivemos uma participação de discussão enquanto Conselho Nacional, o CalBR, para que se colocasse a necessidade, dentro do Reforma Brasil, da assistência técnica, de que um profissional de arquitetura ou de engenharia tivesse que estar no desenvolvimento do projeto do cara que vai fazer a reforma dele, para que não seja o desperdício, né? De colocar apenas o trabalho não menosprezando ninguém, mas o trabalho apenas de um pedreiro ou de um mestre de obra que nem sempre é o mais preparado para determinadas situações que estão colocadas. Gente, eu acho que o papo está ótimo, mas eu acho que a gente já vai estourar o tempo. Eu queria ouvir de cada um uma conclusão, começando, obviamente, podemos começar com o Alan, vamos inverter, né? O Alan primeiro, Cláudia, Dira no final, e vamos encerrando, porque já estamos no limite. Por favor, Alan, poucas palavras. Eu agradeço a oportunidade de debater com vocês, e o que eu deixo e gostaria de deixar de mensagem é que, em primeiro lugar, a cidade boa é aquela que existe e se transforma cotidianamente no fazer e no exercício da nossa arte de agir dentro dela. Então, não existe cidade perfeita, nem nunca vai existir. Mas precisamos, diariamente, agir para reduzir pobreza, desigualdade e, acima de tudo, restaurar a esperança da população em relação ao seu futuro próximo. Então, se trata o debate de hoje, Carlos, Gira e Cláudia, como a possibilidade de gerarmos esperança e de utilizarmos o verbo esperançar. Obrigado a todas e a todos. Não esperar, esperançar. Esperançar. Esperar jamais. Jamais. Cláudia, por favor. Bem, eu queria provocar vocês para se juntar em uma frente ampla em defesa da assistência técnica, né? Nós temos 18 anos de lei, como o Abreu bem falou, mas nós não temos internalizado no cotidiano das pessoas a importância dessa lei, né? A gente também não tem internalizado que o arquiteto urbanista é um protagonista fundamental dentro do território. A gente ganhou um prêmio em 2022 da Carta da Federação Nacional de Arquitetos por fazer essa mobilização em torno desse debate que o profissional de arquitetura é um profissional de território, ele é um agente de território. E, portanto, uma política nacional de assistência técnica ela precisa vir acompanhada aí de recursos perenes vinculados à necessidade que você tem de discutir, de fazer o debate com a população de uma forma geral, 70% pobres, né, que dependem de uma política pública para poder se inserir no mercado de trabalho, aumentar a sua capacidade de vida, sua qualidade de vida, e essa questão ela toma uma dimensão muito grande quando a gente discute a perspectiva aí futura dos problemas ambientais que vão assolar a cidade e campo a partir dessas mudanças da emergência climática. Então, assim, eu faço um convite, né, a todos que se juntem nessa luta pela assistência técnica, pela implantação, pela regulamentação da assistência técnica como uma política pública, né, e que façam coro a essa discussão
que os arquitetos pela moradia, um movimento que a gente trabalha aí nos 5.570 municípios brasileiros, possa ajudar a população a entender a importância desse momento para elas e para o legado que a gente quer deixar para o futuro da nação, né? Esperançar, para mim, é trabalhar também com a confiança de que o Brasil do futuro não terá pessoas residindo em casa sem banheiro, sem saneamento básico, sem uma janela para olhar o futuro, né? Para olhar para frente. Aí. Perfeito. Obrigada, viu? Obrigado ao Cal, a Dira, ao Alan, pela oportunidade de debater isso aqui com vocês. Dira. Olha, eu quero agradecer imensamente o convite da Cal para poder fazer aqui, eu acho que uma ponte entre pessoas que não têm o conhecimento das legislações que abraçam o nosso urbanismo, o direito à moradia. Então, eu acho que é muito importante eu me colocar nessa pessoa de que também tem curiosidade de entender e eu, na minha visibilidade, eu procuro sempre lançar luz sobre causas que são dos direitos humanos, e eu acho que a questão da habitação de interesse social ela é totalmente voltada para esse pilar, é saúde pública, como o Alan colocou, enumerando os direitos do cidadão, é saúde social, porque e é economia para o próprio Estado, né? Porque se você não tem acesso aos seus direitos primários, você não vai ser uma pessoa socialmente saudável. E isso acumula muito a todos, né? Não diz respeito a uma pessoa, diz respeito à sociedade. Então, nesse sentido, eu agradeço o trabalho da Cláudia, como esse exemplo de uma pessoa que está em campo, agradeço as reflexões tão preciosas do Alan sobre o que é, né, o direito à moradia, o que é a assistência técnica, que Cláudia bem colocou, e para a gente poder também ter isso no nosso vocabulário. É preciso ter um vocabulário mais fácil para a gente poder disseminar as boas ideias e conseguir mais pessoas no nosso lado, né, na nossa visão de uma sociedade melhor. Eu espero contribuir com a minha visibilidade e a minha disposição como cidadã também. Obrigada. Bom, eu não tenho mais o que falar, a não ser agradecer tremendamente a todos os participantes, ao Alan, a Cláudia, a Dira sempre muito bem disposta a nos ajudar, participou já de eventos do CAL em outras ocasiões, com o CAL na Favela, e quero convidar a vocês que em 1º de outubro nós vamos ter a 5ª conferência, vai ser num local muito querido por nós, arquitetos, que é o Palácio Gustavo Capanema, que foi recentemente restaurado, será dia 1º de outubro, com uma participação a expectativa de pelo menos 300 a 400 arquitetos discutindo diversos assuntos, inclusive a questão da ATIS. Então, Cláudia já está confirmada numa mesa, eu quero fazer até pessoalmente agora um convite à Dira e eu, Alan também, se puderem nesse dia participar conosco, será no final do dia 1º, que é uma das últimas mesas do palco principal, que será exatamente essa discussão. E, inclusive, quem vai estar participando também é o doutor Júlio Júnior, que é procurador, né, do Ministério Público Federal, que é uma pessoa que tem um trabalho fantástico nessa expectativa. E colocar, mais uma vez, para a população a importância dessa discussão, né? Trazer a ideia de que realmente o direito à vida passa necessariamente por todos esses direitos. O direito da habitação tem o que o Alan colocou muito apropriadamente. Realmente a dignidade humana passa necessariamente por uma moradia, uma habitação digna. E fazendo a mesma comparação, digamos, da atividade que Dira tem, né, num elenco de uma novela, o elenco dessa equipe multidisciplinar também vai ter que ter um diretor. E o arquiteto ele é preparado, do seu ponto de vista urbano,
sob o ponto de vista de formação humanista, formação técnica, para ser esse diretor do elenco. Então, é o grande maestro dessa discussão. Por isso, a importância que hoje nós temos, que é uma luta de transformar a arquitetura uma carreira de Estado. Então, é uma briga que está já com a deputada Érica Cocai, sendo relatora dentro do Congresso Nacional, discutindo exatamente a transformação da arquitetura e da engenharia como carreira de Estado, né? Para que realmente haja essa possibilidade do arquiteto estar junto com o governo federal, estadual e municípios, desenvolvendo esse trabalho junto com as comunidades. Então, fica mais uma vez o agradecimento a vocês e o convite que já está antecipado a todos vocês para a gente participar dia 1º. Claro que Dira tem que ver sua agenda, como é que você vai estar, né? A minha agenda é semanal, então eu sei disso. Então, é um prazer, mais uma vez, agradecer a presença de todos, um carinho especial a Dira, que eu sei que tem uma agenda muito doida. Imagina, eu só aprendo com vocês, eu agradeço imensamente, Abreu. Mande meu abraço a todos aí que coordenam esses projetos maravilhosos e minha admiração à Cláudia, que desde que o nosso encontro, a potência dela, o trabalho dela se alinha totalmente com o que eu me identifico, com o papel de qualquer profissional dentro de uma sociedade, e é bom saber que o Alain tem a propriedade, né, de ser uma pessoa que compreende esse organismo, ele entende do que ele está falando, e é muito lindo ver o seu conhecimento voltar para a sua própria comunidade, para o seu entorno e para a realidade que você quer transformar. Conte comigo, um grande abraço e muito obrigada mais uma vez a todos vocês. Obrigado a todos. Obrigada, parabéns.